Se vocês se lembram, hum, a semana passada nós vimos a catequese, ah, houve uma batalha no céu. Nós tivemos a refletir que tipo de batalha e que tipo de armas os santos anjos utilizaram no momento da sua prova. E esta semana, esta catequese, da catequese da próxima semana, são duas que realmente eu tenho uma grande alegria de vos transmitir, porque foi uma luz que Nosso Senhor me deu para compreender e para escrever uma coisa que nós falamos tanto, principalmente as pessoas que me conhecem já há 30 e tal anos, sabem que isto é verdade, quantas e quantas vezes eu falei do grito de Lúcifer, não te servirei, e realmente nunca tive uma compreensão e uma intuição realmente deste grande grito que Lúcifer bradou nos altos céus. E hoje nós vamos realmente refletir sobre isto. O que é que levou Lúcifer a bradar e dizer definitivamente que ele, com toda a consciência e com toda a sua vontade, ele quer uma vida independente de Deus, este Deus que quer para ele um caminho de serviço, um caminho de humildade, um caminho de pequenez, a este Deus eu não quero, eu não servirei. E vamos começar a nossa meditação através do livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 22 a 27. O Senhor criou-me como a primícia das suas obras, desde o princípio, antes que criasse alguma coisa. Desde a eternidade fui constituída, desde as origens, antes que fosse criada a terra. Ainda não existiam os abismos e já eu tinha sido constituída. Ainda não tinham brotado as fontes das águas. Ainda não se tinham assentado os montes sobre as suas bases. Antes de haver outeiros, já eu tinha nascido. Ainda ele não tinha criado os polos do globo e já eu tinha vindo à luz. Quando estendia os céus, eu estava presente. Este texto do livro dos Provérbios refere-se à sabedoria incriada de Deus. E a sabedoria divina é o Verbo, é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez homem. E ele, a sabedoria divina, claro que é antes de todas as coisas, ele é antes da criação. E realmente o Filho de Deus feito homem é portador de todos os tesouros da sabedoria e da ciência, conforme diz-nos São Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 3. Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Nele se acham escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. No entanto, claro que este texto refere-se diretamente a Jesus Cristo. Em primeiro lugar, refere-se a Jesus Cristo. Mas a Igreja, na sua liturgia, por acomodação, aplica este texto à Santíssima Virgem em algumas das suas missas votivas. E isto tem um sentido profundo, porque desde que Deus concebeu o plano de
do seu filho habitar como homem no meio da criação, Deus, o Pai Eterno, já tinha na sua mente o canal por onde o seu filho havia de entrar no mundo. E, portanto, nós nunca podemos separar, como Deus também nunca separou, este mistério, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, da palavra de Maria, faça-se em mim segundo a tua palavra. Porquê? Porque eu sou a serva do Senhor. E quando a igreja, nas missas votivas de Nossa Senhora, aplica este texto do livro dos Provérbios à Santíssima Virgem, apresenta Nossa Senhora eternamente presente na mente de Deus. Porque, como volto a repetir, porque nunca é demais a gente repetir este mistério, desde que Deus, no seu pensamento, antes de pensar em criar alguma coisa, quando Deus concebeu o seu plano, a sua vontade, do seu filho habitar no meio de nós como homem, ele logo pensou em Maria. Portanto, Maria está também presente eternamente no pensamento de Deus. E para o Pai do céu era uma grande alegria, um grande prazer, um grande gozo divino, ele sempre ter na sua mente a resposta da Virgem de Nazaré, que faça-se em mim. É uma resposta de puro amor e um amor incondicional. Nossa Senhora não pôs condições. Nossa Senhora se abandonou à vontade de Deus, faça-se em mim. Acabou. Ela não perguntou mais nada, ela não... Faça-se, faça-se. Eu estou aqui para servir. Portanto, quando Deus pensou em derramar a sua fecundidade criadora, chamando à existência seres fora de si, realmente ele já pensava neste sim da sua filha prediletíssima, que estaria cheia de graça desde o princípio da sua existência. E porque é que Deus olhava com complacência para Nossa Senhora? Porque entre todas as criaturas, ela seria aquela que mais espelharia, de uma maneira mais perfeitíssima, o seu amado filho. Apesar de ele ser o primeiro, realmente Maria está eternamente ligada ao seu filho, que no seu seio iria tomar a nossa natureza humana. Por isso, nós todos, até os anjos, nós todos existimos, em primeiro lugar, por causa do filho, porque Deus criou tudo por ele e para ele, para o seu filho. Portanto, nós, em primeiro lugar, fomos criados por causa do Filho, mas também fomos criados indiretamente por causa de Maria Santíssima, porque ela havia nos dar o Filho de Deus para habitar como homem no meio de nós, mesmo que não houvesse pecado para redimir. E como havia pecado para redimir, logo o Pai do Céu juntou à obra, ao mistério da encarnação, a obra da redenção. E, portanto, quando Deus, e volto a repetir, quando Deus criou os anjos, e a criação dos anjos está descrita no hino da criação dos 7 dias, os anjos foram criados no primeiro dia, quando Deus disse: faça-se a luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa. Portanto, todos os anjos foram criados bons, e todos os anjos receberam no princípio da sua criação, da sua existência, a graça de Deus. E todos eles fizeram o primeiro ato de amor ao seu Criador,
que os chamou à existência e que os enriqueceu com tantos dons da graça. Portanto, vemos que na prova dos anjos, e o único capítulo da Bíblia que fala da prova dos anjos, mais diretamente, é o capítulo 12 do livro do Apocalipse, que fala da batalha do céu, Miguel e o dragão. Portanto, este mesmo capítulo começa com o grande sinal do céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça e que estava grávida. Portanto, nós podemos, e já refletimos, isto é uma revisão daquilo que nós já dissemos, é só para relembrar que realmente Deus, ao dar a prova dos anjos, Deus falou do mistério da encarnação, o seu filho vai se fazer homem, como homem vai habitar no meio da criação, e como homem deve ser adorado e servido pelos anjos. Se o homem pecar, o Filho de Deus feito homem vai salvá-lo, vai dar ao homem uma segunda chance. Portanto, o seu filho vai estar sujeito à morte e às contingências do pecado, apesar de ele ser santo e inocente. O terceiro ponto, os anjos, à imitação do verbo, também vão ser chamados a ajudar o homem a atingir o céu, a casa do Pai. Portanto, os anjos também são chamados todos a servir. E Deus deve ter apresentado o seu filho no seio de Maria, daquela mulher que o iria dar à luz na plenitude dos tempos. Portanto, esta mulher tem uma dignidade única, está toda revestida de Deus, de sol, da sua glória. Ela é, entre todas, a mais bendita entre todas as mulheres, portanto, ela é também a rainha da criação, o ápice da criação, e realmente ela é chamada a ser também, por ser mãe de Deus, ela também é chamada pela sua dignidade, pela sua maternidade divina, a ser rainha e senhora dos anjos. Portanto, foi a prova dos anjos. Deus mostrou a sua vontade, Deus mostrou o que é que ele vai fazer, Deus mostrou qual é o caminho que ele queria para os anjos e Deus ficou silencioso. Portanto, Deus não deu nenhuma explicação, Deus não deu nenhuma, porque não se justificou perante os anjos, não tem nada que se justificar, e realmente Deus mostrou o seu plano, a sua vontade, o caminho que ele tem para os anjos, para os homens, e ficou silencioso. Como também acontece muitas vezes, nós estamos numa prova, e quantas vezes acontece isto, nós não compreendemos porque é que é isto, porque é que me acontece a mim, e a gente diz tantas vezes porquê, quanto mais a gente pensa, menos compreende, e Deus não responde. Quantas vezes nós pedimos sinais, Deus não dá. A única resposta que o Senhor dá é o silêncio. O que é que Deus quer? Deus quer que nós façamos um ato de fé. E na fé, aceitar a vontade de Deus. Mesmo que a gente não entenda. A verdade é essa. E então nós vemos que foi exatamente uma prova como esta que Deus deu aos anjos. Vocês sabem os meus desígnios, os meus planos, e agora cada um pense o que é que vai fazer, vai permanecer unido a mim e à minha vontade e aos meus desígnios ou não.
Claro que Deus dava a todos os anjos a sua graça, sempre a sua graça, exortava à fidelidade, exortava à fé, exortava à obediência, mas como a nós, todos os dias a gente sente na nossa consciência que Deus nos chama a ser fiéis, que Deus nos chama a ser obedientes aos seus mandamentos, Deus nos chama a ser bons. A gente sente isso na nossa alma. E porquê é que a gente sente isso? Porque a graça de Deus está a trabalhar em nós. E quantas vezes a gente faz o contrário? É como diz São Paulo, a gente o que quer não faz e faz o que não quer. Pronto. Tudo é o contrário. E então, eu gostaria agora que vocês compreendessem isto. Como o orgulho cega. Como o orgulho cega. Para uma criatura como Lúcifer, ofuscada pelos seus próprios dons que ele recebeu ao ser criado. Lembrem-se que ele foi o primeiro anjo a ser criado. E Deus criou Lúcifer como o anjo mais próximo de si. Portanto, Deus deu a este anjo, que era o Lúcifer, significa portador da luz, Deus deu-lhe uma medida e uma inteligência muito superior a todos os outros anjos. Se é possível haver anjos acima dos serafins, Lúcifer era um deles. Mas claro, estou só a falar supostamente, porque realmente o primeiro cor é os serafins, e Lúcifer era um dos serafins. Portanto, eles que tinham realmente a medida maior de todos os anjos, ele melhor do que ninguém compreendeu os desígnios de Deus. Compreendeu claramente, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma perturbação, os planos de Deus para o seu filho e para os anjos. Portanto, ele, ofuscado pela sua grandeza, estes desígnios divinos pareciam absurdos e pareciam injustos em relação aos anjos. Na sua lógica, por mais que perfeito que fosse um ser humano, sempre em natureza seria inferior aos anjos. Sempre. Portanto, é uma contradição como um ser superior deve rebaixar-se e servir um ser inferior. Por isso, na sua lógica, não, isto não tem cabimento. Deus está a ser injusto em relação a nós. Por isso, eu não servirei. É este Deus que tem este plano para mim, eu não servirei. E, portanto, o orgulho fecha a inteligência e torna a criatura cega para os pensamentos de Deus e para o modo de agir de Deus. Portanto, também para os anjos rebeldes, não é só para nós, para os anjos rebeldes, também cabe a palavra que o Senhor disse por meio do profeta Isaías: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Quanto os céus estão elevados acima da terra, tanto se acham elevados os meus caminhos acima dos vossos, e os meus pensamentos ultrapassam os vossos pensamentos. Isaías 56, versículo 8 a 9. Portanto, por maior que seja o conhecimento de uma criatura, nem que seja um anjo,
está sempre muito longe do conhecimento e da sabedoria divina, que é o fundamento da ação de Deus. Deus age sempre com sabedoria. E a sabedoria de Deus é que mantém a ordem em todas as coisas. Portanto, a sabedoria divina é impossível que ela se engane e é impossível que ela nos engane. Portanto, por isso o orgulho fecha a criatura, por mais sublime que ela seja, e não deixa ver para além do limite do seu ser. Portanto, o ato de fé nos ajuda a ir mais além do que aquilo que compreendemos. Agora, se nos fechamos no orgulho só naquilo que nós compreendemos, nós ficamos cegos e não conseguimos ver mais além daquilo que a fé nos mostra. Portanto, o amor divino será sempre incompreensível para a criatura que é soberba. E foi isto que aconteceu, por exemplo, vou fazer outra comparação e vocês vão entender. Foi isto exatamente que aconteceu com os dirigentes judaicos no tempo de Jesus. E mesmo para os apóstolos, como era difícil para os apóstolos compreender os ensinamentos do Senhor. Por exemplo, quem se fizer humilde como esta criança será o maior no reino dos céus. O maior entre vós será o servo de todos. Quem se exaltar será humilhado e quem se humilha será exaltado. Que o maior entre vós seja o menor, e aquele que mandar como aquele que serve. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Portanto, para os apóstolos, como o Evangelho de Jesus era incompreensível. Portanto, para eles irem mais além, tinham que fazer um ato de fé. Eu não entendo, mas creio, Senhor. Olhem, Pedro, Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Portanto, vocês vejam, quando Jesus, na sinagoga de Cafarnaum, prometeu-nos a Eucaristia, muitos dos seus discípulos desapareceram. E Jesus também estava disposto até a perder os seus 12. Mas o dom da Eucaristia ele iria dar. Portanto, vocês vejam como é preciso a humildade na fé para nós vermos mais além do que aquilo que compreendemos. E só com a vinda do Espírito Santo é que os apóstolos foram compreender. E é São Paulo, de todos os apóstolos, o melhor que fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, da ciência da cruz. Que realmente Deus escolheu o que era pequeno e o que era insignificante para agir, para mostrar as suas maravilhas. E escondeu isto aos grandes, aos soberbos, escondeu isto aos olhos do mundo. E São Paulo, no versículo 25, termina esta linda passagem da ciência da cruz com isto, dizendo: o que é tido como loucura de Deus é mais sábio que os homens, e o que é tido como fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Portanto, realmente, aos grandes deste mundo, aos eruditos, aos sábios, aos inteligentes, eles são cegos para as maravilhas de Deus. Porque Deus se esconde no que é pequenino, no que é simples, no que é insignificante. E por isso, para o mundo, o Evangelho e a vida de Jesus Cristo é um absurdo.
E por isso, o que para o Lúcifer e os anjos rebeldes, a maneira de agir de Deus, imagina, o Filho de Deus, porque é que ele não se faz anjo, porque é que ele tem que se fazer homem, porque é que ele tem que tomar uma natureza tão baixa? E porque é que ele vai aceitar a morte? Porque é que ele não castiga? Se o homem pecar, depois que seja castigado e acabou. Portanto, o Lúcifer não consegue compreender a loucura do amor de Deus. E Lúcifer foi o primeiro que bradou: eu não servirei. E os padres da igreja, por exemplo, São Gregório de Nazianzo, aplicam a passagem do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12 a 15, esta passagem que se refere ao rei da Babilônia, e eles aplicam por acomodação à revolta de Lúcifer, à sua soberba, e à soberba de todos aqueles anjos que seguiram o não servirei do primeiro anjo. Diz o profeta: como caíste dos céus, ó astro brilhante, ó filho da aurora. Filho da aurora quer dizer o primeiro ser que foi criado, a aurora da criação. Como fostes abatido por terra, ó dominador das nações. Tu que dizias no teu coração: subirei ao céu, estabelecerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Sentar-me-ei sobre o monte da Assembleia na extremidade do Aquilão. Subirei sobre o cume das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, foste precipitado na morada dos mortos, no mais profundo dos abismos. Portanto, vocês vejam, esta profecia de Isaías realmente aplica-se lindamente a Lúcifer. Ele que realmente queria atingir a perfeição sobrenatural sem precisar de Deus para nada, apoiado só nas suas próprias forças, na sua própria perfeição natural. Mas foi precipitado na morada dos mortos, no mais profundo dos abismos. E quem se revolta nunca se revolta sozinho, sempre quer ter outros que o sigam. Por isso, o primeiro dos anjos, que saiu anjo de luz das mãos de Deus, astro brilhante, no seu pecado ele transformou-se naquele grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E com a sua cauda varreu a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Portanto, ele opôs-se à vontade de Deus. Não, eu não servirei. E gerou guerra contra a encarnação do Verbo. Portanto, ele não aceitou o Filho de Deus se fazer homem, se fazer redentor caso o homem pecasse, e realmente também jurou guerra contra aquela que iria dar à luz o filho varão. E esta revolta de Lúcifer contra a encarnação do Verbo está expresso nestas palavras do livro do Apocalipse, que o dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, preparando-se para lhe devorar o filho logo que nascesse. Ela deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Como nós sabemos pela história da salvação, Maria deu à luz o Filho de Deus, e porque Jesus escolheu para si um caminho de simplicidade, de pequenez, de humildade, fez-se o último. E vocês sabem, tudo que é humilde, tudo que é pequeno,
Lúcifer é cego. Por isso, nunca Lúcifer teve conhecimento da encarnação do Verbo, como também nunca teve conhecimento do nascimento do Verbo, nunca. O mistério do nascimento de Jesus, Lúcifer não o viu, não soube, e sempre para Lúcifer foi um mistério. Quem é este homem? Um Zé Ninguém, o que é que ele pretende ser? Se és o Filho de Deus, manifesta-te. Até mesmo na cruz. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Jesus escolheu o caminho mais ínfimo. O demónio nunca conseguiu ver quem era Jesus até que o Senhor morreu e o precipitou no fundo dos infernos. Aí sim é que ele soube quem era aquele que morreu na cruz. E, portanto, esta raiva que o demónio tinha, que não conseguiu impedir o plano de Deus, não conseguiu impedir a encarnação, não conseguiu impedir a redenção do homem, até inclusive ele colaborou para que Jesus fosse morto contra a sua vontade, ele colaborou, portanto, e contra a vontade dele, Jesus salvou-nos, e Jesus cumpriu a sua missão, subiu ao céu. Portanto, ele não pôde fazer nada contra a vontade de Deus, apesar de todos os seus esforços. E como realmente ele não pôde fazer nada nem contra Jesus, nem contra a Santíssima Virgem Sua Mãe, ele vinga-se em nós. O seu ódio, ele o descarrega contra aqueles que seguem a vontade de Deus e os mandamentos de Jesus Cristo. E com a sua decisão definitiva contra Deus e a sua vontade e o seu lugar e dos seus seguidores, não se encontrou mais no céu. Por isso, este mesmo capítulo narra da batalha que se travou no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e este pelejava também juntamente com os seus anjos, mas não prevaleceram, e não houve lugar mais para eles no céu. E o grande dragão foi precipitado. E quem é este grande dragão? É a antiga serpente, o diabo ou Satanás, como lhe chamam, o sedutor do mundo inteiro, foi precipitado na terra juntamente com os seus anjos. E há uma passagem no Evangelho que Jesus se refere subtilmente à queda de Lúcifer e dos seus anjos. Jesus diz no Evangelho, e está escrito no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 18, Jesus dizia: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Quando a gente ouve isto, não liga nenhuma, mas é uma passagem que Jesus fala como Lúcifer e os seus anjos caíram do céu, foram precipitados do céu para fora como um raio, com grande ímpeto, com grande poder. E, portanto, esta queda, que começou no final da prova dos anjos, continua através dos séculos. Portanto, a queda de Lúcifer e dos seus anjos ainda continua. Ainda continua. Cada pecado que se comete na terra, cada pecado que um homem faz, seduzido pelo sedutor do mundo, aumenta a infelicidade dos demónios. Vocês pensam que a gente pecar dá alegria a Satanás? Não! Aumenta-lhe o seu sofrimento, aumenta a sua distância de Deus. Portanto, cada pecado que se comete na terra, mais descem os demónios no abismo. E, portanto, eles atingirão o ponto mais afastado de Deus
eles atingirão o mais fundo dos seus infernos quando se cometer o último pecado pelo último homem que foi criado e que exista na face da terra. Aí é que todos os demónios atingirão o seu inferno definitivo. Portanto, se os anjos rebeldes odeiam Deus e a obra da encarnação e a obra da redenção operada por Deus feito homem, não podem deixar de odiar Maria Santíssima, que o deu à luz. Portanto, o seu faça-se em mim segundo a vossa palavra. Eu sou a serva do Senhor, o sim incondicional de Nossa Senhora, o sim que é um puro ato de amor incondicional, sem reservas, sem condições. Portanto, o sim de Maria deu a Deus mais alegria, mais glória, mais honra, mais louvor que todos os nãos dos anjos e dos homens. Portanto, se a gente pusesse numa balança todos os nãos e o sim de Maria, só o sim de Maria sozinho vale mais aos olhos de Deus, pesa mais que todos os nãos das criaturas. Portanto, é aí que nós podemos imaginar e podemos compreender o amor e a dedicação que os anjos fiéis têm para com Nossa Senhora. Porque os anjos fiéis não só aceitaram o Filho de Deus fazer-se homem, não só aceitarem de ele salvar os homens e dar-nos ao homem uma segunda chance, como eles também aceitaram, sim, nós vamos ajudar os homens a atingir o céu, apesar de se ficarem quebrados na sua natureza pelo pecado. E se realmente eles aceitaram todos estes pontos, eles têm para com Maria Santíssima um amor e uma veneração que tomáramos nós ter uma migalhinha do amor que o nosso anjo da guarda tem para com Nossa Senhora. E por isso São Luís Maria de Grignon de Montfort, citando São Boaventura, diz-nos, no livro do Tratado da Verdadeira Devoção, esta passagem que é um encanto, é uma maravilha. Todos os anjos cantam a Nossa Senhora no céu, Santa, 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 Maria, Mãe de Deus e Virgem. E todos os dias lhe oferecem milhões e milhões de vezes a saudação angélica Ave Maria, prostrando-se na sua presença e pedindo-lhe a graça de os honrar com alguma das suas ordens. Por isso não é de estranhar que este mesmo santo, São Luís Maria de Grignon de Montfort, no seu livro Tratado da Verdadeira Devoção, diga ainda isto: todos os dias, de uma extremidade à outra da terra, no mais alto dos céus, no mais profundo dos abismos, tudo proclama e publica a admirável Maria. Os 9 coros dos anjos, os homens de ambos os sexos, de todas as idades, condições ou religiões, os bons e os maus, e até os próprios demónios, são forçados a chamar-lhe bem-aventurado. Quer queiram, quer não queiram, a isso os obriga a força da verdade. Amém.